Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso canal, do nosso programa Imobverse, podcast do mercado imobiliário. Essa temporada 2024 em que nós estamos trazendo aqui muitas informações, trazendo pessoas relevantes, protagonistas do mercado imobiliário de uma forma geral, desde especialista até mesmo representantes de empresas construtoras, incorporadoras e também pessoas que de alguma forma atuam ou já atuaram, né, de uma forma muito relevante no mercado. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, o Alan, o Rodrigo, o pessoal de São Paulo. Por que que eu falo São Paulo? Porque hoje, especialmente, nós estamos fazendo aqui esse podcast, em especial aqui de Brasília, no Distrito Federal, onde nós vamos ter aqui um programa muito, mas muito especial, falando de mercado imobiliário, falando de fund, falando de gestão, falando de governança. Se você, de fato, é um incorporador, um construtor que quer alavancar, quer melhorar seus negócios, quer melhorar sua gestão, quer entender um pouco mais de mercado imobiliário, você não pode perder o programa de hoje, o episódio de hoje, porque certamente vai trazer muito enriquecimento, muita informação para você, para sua empresa, para o seu dia a dia e vai trazer esse mindset muito importante que a gente entende ser especial. Ó, eu quero aqui já começar falando um pouco do... A gente hoje tem um programa especial porque não é apenas um convidado, vocês vão entender por quê, mas primeiro eu quero só aqui ler um pouco, né, o perfil desse expoente atuante do mercado imobiliário. Ó, ele foi responsável pela definição estratégica de implementação do programa Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica Federal, no momento da sua criação e a sua gestão nas fases 1 e 2. Naturalmente, atuou por aproximadamente aí 3 décadas no mercado junto à Caixa Econômica Federal. Foi responsável pela criação, lá em 2009, e consolidação de um novo canal de correspondentes bancários da Caixa, famoso CCA, como canal auxiliar das unidades próprias para realizar toda a originação de crédito imobiliário da Caixa, juntando decisões de compra de financiamento no mesmo momento e espaço, e se tornou o principal canal de originação, mais de 90% de crédito imobiliário da Caixa. Empresa, como eu disse, que esse profissional atuou por 3 décadas. E na última década, né, ou seja, de atuação, foi vice-presidente de habitação. Hoje, atua como conselheiro de grandes incorporadoras no mercado, obviamente, com experiência junto a empresas como Tenda, Pacaembu, Realiza Construtora, Laterza, Arbor, M21, Italiana, Vital Incorporadora, dentre outras construtoras. Também é sócio na José Urbano Consultoria desde 2016 e quando eu falo o nome da consultoria, eu já falo o nome dele. Estamos aqui com muito prazer recebendo hoje aqui José Urbano Duarte. Primeiramente, Urbano, obrigado de verdade, de coração, receber aqui na nossa capital nacional e falar um pouquinho com a nossa audiência na Imobverse. Cara, eu fico feliz porque assim, eu sou um defensor de que a gente tem que cada vez mais falar sobre o mercado imobiliário de uma maneira mais ampla, né? Você citou aí no início, né, qual que é o propósito da Imobverse. Então, tratar desses assuntos acho que ajuda ao nível de profissionalização cada vez maior, né? Que é fundamental para que você ganhe eficiência e que a gente possa aproveitar cada vez mais as oportunidades e superar o desafio que esse mercado sempre traz. Com certeza, né? E como vocês estão observando e vendo aqui hoje, nós não estamos apenas com o Urbano. Tá compondo a mesa aqui também conosco. Quem já esteve aqui no canal, já esteve aqui gravando conosco lá em Campinas. Nós estávamos lá em Campinas e fizemos uma gravação. A Isadora, que até dias atrás também, naquela oportunidade, a gente tinha que falar com jeitinho, não podia dizer. Hoje a gente pode falar que já era da Caixa e hoje, aproveitando que a incursão aqui em Brasília, conhecia o Urbano, obviamente colega de Caixa de lá de trás e tudo mais, mas conhecia de redes sociais, de LinkedIn
e hoje aproveitou para visitar os amigos aqui em Brasília e, obviamente, convidamos também para estar aqui. Isadora, mais uma vez, obrigado, né? Obrigada, Magno. Um prazer estar aqui com o Urbano. O Magno falou para mim, vou para Brasília entrevistar o Urbano, é uma grande referência para mim, uma grande inspiração, meu benchmark. Então, falei com certeza, né? Comprei a passagem na hora e vai ser um prazer. Acho muito importante também, me desliguei da Caixa aí, trabalhei 23 anos, sempre nas áreas de governo e habitação, e me desliguei aí no último mês também, querendo colaborar de outro lado aí, como consultora, como mentora. Então, estou muito animada, quero aprender muito e vim aqui mesmo como admiradora para também aprender com esse mestre Urbano. Então, agradeço demais a oportunidade. Que legal. Bom, é legal que a gente começa já falando aqui, porque um dos propósitos que a gente tem, em Mobverse, a gente fala algumas frases, alguns slogans que a gente tem, né? A primeira é transformando vidas no mercado imobiliário. A gente entende que o mercado imobiliário, o mercado corporativo como um todo, mas o mercado imobiliário mexe muito isso com a gente, porque a gente fala de moradia e a gente entende que o mercado imobiliário ele transforma a vida das pessoas de uma forma um pouco diferente, né? Porque a gente tem essa paixão pelo mercado imobiliário, então a gente tem esse slogan, transformando vidas no mercado imobiliário. E a gente também tem como princípio e propósito conectar pessoas. O mercado imobiliário ele é muito grande, ele é muito rico. E quando eu falei para Isadora, falei, nossa, eu vou gravar com o Urbano, né? Ela, nossa, você acredita que eu sigo ele, comento, faço os comentários lá no LinkedIn dele? Eu falei, eu também, é de lá que eu conheço, eu também não conheço, né? E eu leio as suas publicações, né? E sempre quando você coloca lá pautas do mercado imobiliário, pô, deixa eu ler que isso aqui tem valor, né? E quando eu falei para ela, ela falou, eu não conheço. Né? Até então, era da Caixa, falou, eu sou da Caixa, ele foi da Caixa, eu tô trilhando o mesmo, quero trilhar o mesmo caminho que ele, tô saindo da Caixa para desbravar mercado. Eu falei, se quiser eu falo com ele para, né, aproveitar. E aí ela já aproveitou de vez, porque já veio antes para cá, já visitou os amigos, né? Já para rever, esticou a jornada, né? Vai embora aí, vai ficar um mês aqui em Brasília. Aqui. Né? Que legal. É sempre bom, é importante. Eu quero, antes de falar um pouco da trajetória do Urbano, né, Isadora, falar um pouco da importância dessa conexão, né? Eu acho muito, assim, conexões genuínas, né? Não conectar por conectar, mas eu acho conexões genuínas em que você admira e tem essa troca real, né? Eu acho muito válido e isso reverbera na sua vida pessoal, na sua vida profissional de uma forma orgânica, não é nada que não é nada automático, né? Mas acho que construir essas boas relações e se conectar com pessoas que têm valores e propósitos parecidos com os seus, só engrandece e faz com que você possa ter mais impacto aí no que quer que você esteja se propondo fazer. Isso é muito bom, né? Eu quero, antes de passar para você contar um pouco da sua trajetória, Urbano, agradecer por você nos receber mais uma vez, porque quando a gente coloca em pauta alguém para falar, a gente entende que essa pessoa não é só porque a gente entendeu que tem uma relevância para o mercado, né? Mas tem pessoas que a gente chama e elas, vamos ver, vamos pensar e tudo mais, porque também esse lado, né? Todo mundo querendo gravar, todo mundo querendo às vezes tirar uma famosa casquinha da pessoa, mas não é isso. Sair lá de São Paulo, pegar um avião logo cedo, vir para cá, eu vim pensando isso no caminho, né? E quero aqui já começar esse programa honrando aí o seu profissionalismo, a sua vida, a sua pessoa, porque todo conhecimento que a gente tem, uma vez que a gente minimamente não passa para as pessoas, passa para os próximos, né? Ou para aquele que está no lado, é um conhecimento egoísta, né? E você, muito gentilmente, num sábado, que podia estar com a sua família, que podia estar aproveitando esse clima seco aqui de Brasília, que está aqui, podia estar e você cedeu o seu tempo. Então, mais uma vez, obrigado. E eu queria que você, né, de antemão já falasse um pouco da sua trajetória, quem que é o Urbano. Eu contei aqui teu currículo de forma muito resumida, mas conta pra gente, pra nossa audiência também, quem é o Urbano? Então, cara, eu trabalhei na Caixa por mais de 30 anos, né? E nesse período, quem trabalha na Caixa, a Isadora sabe bem disso, ele está naturalmente envolvido com o mercado imobiliário. A Caixa é top of mind em habitação. Quando você fala Caixa, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça é a habitação. Então você já tem isso meio que natural. E a partir de 2007, 2008, o mercado imobiliário no país
E a economia, você estava tendo problema nos Estados Unidos, você estava com uma ameaça importante, né, em relação ao mercado de uma maneira geral, e o mercado imobiliário foi entendido naquela época que seria uma das alternativas para minimizar ou mitigar os riscos que você poderia Sim. ter de uma recessão, uma coisa aqui. E foi nesse contexto que se começou a pensar no Minha Casa Minha Vida. Eu não estava lá necessariamente sentado na mesa do governo tratando disso, como é que seria o programa. Depois que quem estava lá organizou e imaginou o programa, tinha um segundo desafio que era bastante relevante. Cara, a gente tem uma ideia, precisamos botar esse danado desse programa para rodar, já sabemos como é que a gente imagina, vamos criar aqui, vamos botar um pouco disso para rodar para as pessoas de mais baixa renda que nem acesso a financiamento tem uma parte que a gente vai direcionar para quem já tem a capacidade e pode tomar o financiamento, mas a gente precisa fazer essa coisa rodar. E nesse contexto é que eu fui parar lá na Caixa para cuidar exatamente de botar para rodar aquilo que tinha sido pensado estrategicamente como uma alternativa anticíclica, né? Sim. Para que a economia, vamos dizer, não fosse para o buraco, não tivesse um problema como, por exemplo, os Estados Unidos estava tendo naquele momento. Sim. E tinha naquela época muita dúvida, olha, quando você começou a rodar o programa, será que nós vamos ter uma bolha aqui no Brasil? E o Brasil tinha uma lógica totalmente diferente. Que era o que estava acontecendo lá fora, né? Então, essa coisa não fazia sentido, né? Mas ainda assim era uma das questões que você enfrentava naquele momento em relação vamos dizer, uma escalada no tamanho que se propunha ser o Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, se você tem na Caixa, uma noção, na Caixa, você fazia menos de 500 mil unidades ano no conjunto de todos os financiamentos que você tocava. E no espaço de um ano, você ia fazer aquelas 500 que você já fazia, Sim. você não tinha o Minha Casa Minha Vida ainda, e tinha uma meta de mais 1 milhão. Então, você basicamente triplicava aquilo que você fazia num espaço quase que similar, porque, embora Minha Casa Minha Vida tenha sido lançado, e eu entrei lá em março de 2009 para começar a rodar, você tem um período ali de entendimento, organização para botar a coisa para rodar, não roda no dia seguinte. Tinha muita novidade em relação a isso, né? E a gente, então, começou a trabalhar isso para fazer, talvez em espaço de um ano, um pouco mais de um ano, 3 vezes mais. E aí foi muito interessante, né? Porque eu estava lá, teve um grupo de pessoas que eu convidei para estar comigo, você não faz nada sozinho, né? Tem uma turma muito boa que me ajudou bastante e acreditava na mesma ideia. E a gente precisava de contar a história para o mercado, né? Eu sou um defensor do storytelling como uma alternativa das pessoas entender previamente, assim, para onde é que esse negócio vai, né? Quais são essas mudanças que vão acontecer para essa coisa rodar? E, assim, no primeiro momento, por mais estranho que isso pareça, assim, a gente teve mais resistência fora da Caixa do que dentro da Caixa. Porque a gente tinha um desafio enorme dentro da Caixa, a gente sabia que precisava fazer algumas coisas diferente do que nós fazíamos, estava meio que no horizonte, todo mundo sabia que tinha que mudar uma série de coisas, a coisa não ia rodar. Então você já tinha internamente um certo ambiente favorável para receber e propor e investir nas mudanças que eventualmente fossem propostas. Mas lá fora, a maioria imaginava que tinha que rodar da mesma forma que tinha que rodar. Quando você chamava imobiliárias que vendiam as unidades dos empreendimentos, das incorporadoras, a gente está pensando em fazer isso, fazer aquilo, desse jeito. Cara, a primeira resposta, nossa, acho que não. Eu precisava de gente para fazer um piloto, né? Precisava de uma meia dúzia para rodar, testar a ideia e tal, e começar a botar a coisa para... Foi uma dificuldade para arranjar essa meia dúzia. Não tinha ninguém tão disposto assim, né? E chegava nas incorporadoras também para conversar sobre o assunto. Cara, será? Não sei. Enfim, então, não era um ambiente favorável. Um ceticismo total, o meu desafio, né? nessa época, ele foi muito maior para contar e explicar para as pessoas o que a gente estava pretendendo, por onde é que a gente imaginava e por que isso era interessante, que tinha muita, enfim... muita dificuldade, então precisava de melhorar. Precisava validar isso, né? E a minha lógica era muito simples, né? Assim, naquela época, se você der uma olhada, e hoje isso é bem menos visível, você tinha todos os negócios que você fazia no mercado, fora do mercado imobiliário, você conseguia decidir a compra
e o crédito no mesmo canal, no mesmo espaço. Se eu quisesse comprar um relógio, eu decidia a compra do relógio. Se eu quisesse, eu pagava com cartão de crédito, eu parcelava no carnezinho do cara. E, enfim, eu fazia de alguma forma, decidia e comprava ali. Um carro, qualquer coisa que fosse. Eu decidia no mesmo espaço as duas coisas e ir embora com a solução. Comprei, sei financiar, Sim. resolvido. O mercado imobiliário brasileiro, mais de 90% das transações, o último dado que eu tenho é esse, não sei se você tem um dado diferente, ela ocorre com financiamento suportando. Você não tem tanta gente que tem dinheiro no Brasil para comprar cash. Sim, o cara sim, precisa financiar. sim. Poxa, então, um negócio que tem essa característica de ter, do financiamento ter a importância que tinha na transação, você tinha que ir lá no stand da imobiliária, da incorporadora, ou lá na imobiliária, se fosse um imóvel usado, quero comprar, fechou as condições ali, comprador, vendedor, tal. Agora tem que buscar o financiamento. Onde você vai? Eu vou lá num banco, seja qual banco, Caixa ou outro banco qualquer. Às vezes um dava certo aqui, outro dava errado lá, frustrava o negócio. Enfim, cara, a ideia, eu contava isso para eles, a gente vai juntar no mesmo lugar as duas coisas e vai facilitar para você. Você vai conseguir vender e já saber se tem o financiamento na hora, para que o negócio seja concretizado. Mesmo com essa história e tal, o nível de confiança não era grande e o pessoal resistia bastante. Então a gente levou uns 3, 4 meses para, vamos dizer, talvez um pouco mais do que estava previsto, não porque a gente não tivesse uma linha para atuar, que é a que tem aí hoje, né? Mas é porque as pessoas, que é natural, né, do ser humano. Primeiro, assim, resistir ao novo. Existia uma mudança. Primeiro mecanismo, né? Será que isso vai melhorar minha vida? Vai piorar? Será que vai atrapalhar minha receita, meu faturamento? Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá, se vira, contrata mais gente, né? Mas não era só uma questão de mais gente. A gente estava falando de tentar melhorar um pouco, e acho que ainda tem muita coisa nesse sentido, a jornada, a experiência do cliente, especialmente do comprador, no processo. Era isso que estava. Deixa eu tirar uma dúvida antes de você continuar. Você disse, né, que houve uma decisão de governo para que trouxesse ali um mecanismo que era o programa Minha Casa Minha Vida, como dentre outras políticas, para poder fomentar a economia e a gente passar por aquele período de turbulência que o mundo estava passando e tudo mais. Quanto tempo demandou entre essa estruturação? Porque a gente sabe ali o março de 2009, né? Eu participei, né? Nós participamos desse processo de uma forma geral. Vocês lá dentro da Caixa, né? E eu como mercado. E eu falo como mercado, realmente. Quando a gente começou a ouvir Minha Casa Minha Vida, eu falei, que negócio que é esse, Minha Casa Minha Vida? Quanto tempo demorou essa estruturação? Porque você falou aí de 3 a 4 meses para conversar com o mercado. Mas e assim, internamente, isso foi muito rápido? Como é que foi? Foi. Internamente foi rápido, para você ter uma noção. Depois que, no início de 2009, quando a ideia do ponto de vista de ter um programa já estava estruturada dentro de governo e tal, já tinha se olhado essa questão orçamentária, algumas coisas que eram relevantes, até a gente começar de fato a rodar, fazer os primeiros negócios do Minha Casa Minha Vida, foi bastante rápido, porque tinha uma situação que era emergencial, né? Então você não tinha assim, olha, dá para eu pensar nisso aqui, daqui um ano a gente está rodando, não tinha esse um ano. Foi rápido. Em um ano e meio você tinha que contratar e já entregar uma quantidade delas de 1 milhão de unidades, que era um número absurdamente grande para os padrões da época. Então, assim, uma demonstração do tamanho e da significância que isso tem é que, se você olhar ali em 2005, o volume de crédito do mercado imobiliário representava alguma coisa em torno de 3% do PIB, alguma coisa nessa casa. Logo no início do Minha Casa Minha Vida, em 2010, 2011, 2012, a hora que ele começou a rodar, ele já chegou no patamar que nós estamos hoje, 10%. Olha. Ou seja, então você teve uma mudança que triplicou vamos dizer, essa relação, e que depois ela se estabilizou, e aí tem umas outras explicações de por que ela está estabilizada nesse patamar atual, em 10%, que é o que você tem desde 2014, 2015. Isso. Tem 10 anos que nós estamos rodando com o mercado do mesmo tamanho. Eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje, assim, como é que você destrava isso?
Como é que você faz esse negócio sair desse percentual e tornar o mercado brasileiro algo que tenha relevância? Ele hoje é relevante, mas assim, quando você olha do ponto de vista de potencial, está muito aquém do que poderia Sim. estar, né? Então, você tem ainda um déficit histórico e uma demanda histórica que, se você pegar um jornal de 10 anos atrás e dar uma olhada, você pode usar aquela informação para falar hoje que é o déficit habitacional brasileiro. A gente falou isso na É, a gravação. mesma coisa. Então, então, assim, o desafio é grande por uma série de razões. Uma série de razões. É assim, lá em 2009, eu acho que é interessante que o programa ele foi criado e, como você bem disse aí, ele não somente potencializou e blindou e fomentou a economia naquela oportunidade e realmente, né, havia um arroxo em relação aos preços dos imóveis, porque você tinha um baixo consumo, né? Então você falava aí de 500 mil imóveis comercializados, financiados num ano e de repente vem o programa, fomenta esse ativo de crédito aí substancial que salta aí dos seus 3 ali em intervalo curto de 2, 3 anos. Então, você vem numa história de 2, 3% do PIB de crédito disponibilizado e em 3, 4 anos você chega a 10, num platô ali, num pico, num ascendente. Naturalmente, fomentou o mercado imobiliário como um todo. Porque você literalmente empurrou o preço dos imóveis econômicos, vamos chamar assim, populares, que eu lembro, no interior, né, eu trabalhava numa construtora, só a título de comparação. Em fevereiro, eu lembro os números de cabeça, inclusive, em fevereiro de 2009, o preço da casa que a gente estava comercializando nessa construtora era 44.900. É isso mesmo. 44.900. Quando chegou em março, saltou para 70 mil, que era o teto. E no começo do programa, o teto ele parecia que cada período ele subia um pouquinho, de 70 foi para 79, aí dependia muito de regiões, aquelas questões das diretrizes que o programa tinha como teto e aquela coisa e tal, como era uma cidade de região de interior. E em coisa de um ano estava 100 mil. Então o imóvel de 44.900 no intervalo de um ano e meio, foi para 100 mil reais. Então, obviamente, você eleva, alavanca todos as outras tipologias e segmentos, porque o mercado aquecido começa a fomentar imóveis. Lançamento em 2009, eu lancei um produto em novembro de 2008. Quando foi é isso mesmo, novembro de 2008, eu não tinha concorrente, era uma cidade interior, não tinha muito concorrente. Primeiro semestre de 2009... tinha 5, 6, 7 empreendimentos sendo lançados num raio, num buffer ali de 3, 4 quilômetros. O que aconteceu? Eu acho que você foi o ponto aí, né? Quer dizer, na prática, você tinha esse preço, mas tinha muito também em função de que o mercado era desse tamaninho. Muito E pequeno. basicamente, se você ainda olhasse esse mesmo mercado e segmentasse esse mercado no econômico, ele ainda era menor ainda. Muito. Porque você ficou um tempo grande, né? O programa anterior que teve alguma relevância foi o Pai H, Sim. lá atrás, que teve uma série de dificuldades na sequência. Depois foi abortado, você ficou um hiato, um tempo Muito longo, grande. sem um programa voltado para o econômico. Então, na prática, você tinha esses preços que logo alcançaram outro patamar também, mas muito mais em função de que praticamente você não tinha oferta, aí você não tinha demanda, ou porque a demanda era muito condicionada ao financiamento, então você não tinha nenhuma coisa nem a outra. Quando você criou o programa, o mercado começou de fato a andar. Eu, inclusive, assim, sempre quando eu estou conversando com alguém sobre o mercado imobiliário, às vezes alguém pergunta assim, o que você imagina para o mercado imobiliário para 2025, por exemplo? Às vezes um jornalista, às vezes Sim. alguém. Primeira pergunta que eu faço, assim, qual deles? Né? E o qual deles, porque na realidade o mercado imobiliário brasileiro, ele tem, eu acho que outros, mas aqui com certeza, essa segmentação importante. Se você não segmentar para fazer uma análise no econômico e o de Sim. médio e alto padrão, você vai chegar a conclusões talvez equivocadas. Sim. Começando pela questão do funding, porque os dois, e o mercado imobiliário brasileiro, ele se apoia até agora fortemente, e eu acho que
esse é um desafio importante para os próximos anos, nos recursos direcionados. Esse foi muito importante para o Brasil lá atrás, Sim. porque você tinha uma inflação maluca, se você não tivesse um dinheiro específico carimbado para habitação, nem esses 2% do PIB talvez você tivesse. Então, ele se sustenta até hoje em FGTS e poupança. São os Sim. dois grandes sustentáculos do mercado imobiliário. Agora, numa análise, então, quando você vai olhar para frente, se você não olhar isso diferentemente, você chega a conclusões erradas, como eu falei. Por exemplo, lá em 2015, 2014, estava na Caixa ainda, a gente já tinha um ambiente naquela época do primeiro estresse apontando em relação ao médio e alto padrão. Por quê? Porque você olhava para a poupança e olhava o comportamento da poupança naquele momento e o comportamento do mercado de crédito da média e alta renda, você via que as curvas tinham direções diferentes. O mercado imobiliário, fruto dessa questão que você falou, que o próprio Minha Casa Minha Vida acabou acelerando Sim, os outros alavancou. setores, alavancou tudo, você começou ali a crescer muito o mercado de média e alto padrão, a curva estava assim, e a curva da poupança estava estável. Sim. Começando com alguma tendência de queda. O que aconteceu em relação a isso? Se eu olhasse para frente e fizesse uma projeção, essa coisa se cruzaria. E como cruzou lá em 2015. O que aconteceu em 2015? A poupança estava escassa e o mercado vinha superaquecido e a gente falava com as empresas, olha, dá uma olhada nisso, olha aqui o econômico, porque o fundo de garantia tinha muito mais fôlego do que a poupança naquele momento. Mas as pessoas não acreditavam, não olhavam para isso com o cuidado que tinha que se olhar naquela época. E resultado, em 2015 a própria Caixa, eu já tinha saído, mas a Caixa tomou as medidas que eram necessárias ser tomadas. Por exemplo, você mexeu na cota de financiamento, que é um fator importante, em vez de eu financiar 80, passou a financiar 70. Você mexeu no usado, que tinha uma importância muitas vezes também na questão do ciclo, e em consequência disso o mercado deu uma queda importante e nós tivemos um conjunto grande de empresas que não suportaram entrar em RJ. Tem gente até hoje que ainda está sofrendo aqui de 2015, que estava apontado no horizonte. Né? E você consegue olhar, porque o recurso a operação está sustentada no recurso direcionado, você olha como é que está se comportando isso, você diz, olha, aqui na frente pode ter aquilo. E se você olhar naquele momento, o FGTS, ele não tinha essa curva. O Minha Casa Minha Vida estava começando, você tinha fôlego, porque você tinha ficado um tempo grande sem operar, Sim. Então tinha oxigênio para fazer essa coisa rodar. Então você estava olhando ele crescendo, mas o espaço dentro do funding do FGTS era enorme. Então você podia correr, podia andar. Tanto que se você pega ali aquela crise de 15, 16, 17 que você teve no Sim. mercado, se você não separar o que é econômico, o que é MAP, você acha que a crise foi do mercado inteiro. Ela não foi do mercado inteiro. Quem estava no econômico, se você olhar os números do Minha Casa Minha Vida naquele período, eles foram flats, estavam fletados, ali rodando ali num patamar similar, e o mercado lá de cá, não. Se você der uma olhada nos números da própria Caixa, que tem uma representação grande, e do mercado de maneira geral, ele caiu para 1/3 lá em 2016, 2017, do que era em 2014. Então, no espaço de 2 anos, o mercado caiu para 1/3 do que era. E que mercado foi esse? O mercado de médio e alto padrão. Sim. E o Minha Casa Minha Vida rodou. Então, coisas como essa, que eu acho que são bastante relevantes, porque são... E eu acho que hoje os empresários têm isso muito mais à mão, vocês trazem Sim. isso, essas informações no dia a dia, tanto do podcast ou outras publicações que a gente faz, mostrando, olha, aqui é um ponto de atenção, né? Olha aqui, olha acolá. Estrategicamente, eu tenho uma série de coisas, ainda mais no setor com ciclo longo, se eu não olhar para essas informações, eu posso ser surpreendido lá na frente por uma coisa que eu podia estar sabendo agora. E dependendo do tamanho da operação, a empresa não suporta. Isso é grave, né? Isso é grave. Agora, essa medida recente, inclusive, teve uma nova manobra aí relacionada a essa questão dos usados, por exemplo. Uhum. Tem a ver com esse momento também? Eu acho que sim, né? Assim, eu tenho sido bem E foi crítico. mais agressivo, inclusive, né? Foi bem incisivo. Eu tenho sido bem crítico em relação a isso, assim, porque a gente não pode esperar, vamos dizer, o problema se materializar para se ocupar dele, né? Se a gente está vendo tendências, eu acho que você tem que olhar Sim. em nome da sustentabilidade, né? E o que aconteceu?
nós temos o FGTS, que suporta o mercado econômico do país, Minha Casa Minha Vida, que já vinha, vamos dizer, mesmo nos momentos de crise, como a gente mencionou, andando em bom ritmo. Você teve até aí algum momento em que ele andou um pouco mais devagar, fruto aí da pandemia, em que você teve uma explosão de custos, e fruto da explosão de custos, as margens ficaram bem complicadas, então você diminuiu o ritmo, mas aí é uma situação atípica, não dá para você, não dava para você ter previsto a pandemia, então não dá para você culpar ninguém por ter passado pelo problema que especialmente o econômico, aí mais grave do que o médio e alto padrão, porque no econômico você trabalha com produto tabelado. E você trabalha com caixa, e caixa te permite repassar durante fase de obra. Poxa, se eu trabalho com produto tabelado e repassei durante fase de obra, e a partir desse momento eu não tenho mais possibilidade de mexer em preço, toda a elevação de custo comeu minha margem, só comia margem. Então você foi pro vermelho, literalmente pro vermelho, mas isso era uma situação meio pontual, pontual, ali, né, fora do que. Agora, passado isso, você atualizou os parâmetros do Minha Casa Minha Vida no ano passado, por volta de julho, ali começou a rodar os novos parâmetros, e você trouxe esses parâmetros para, se você olhar hoje, e eu fiz essa análise, comparar, por exemplo, com o lançamento do programa em 2009, eu estava lá em 2009, compara os parâmetros do Minha Casa Minha Vida FGTS financiado em 2009 com os parâmetros do Minha Casa Minha Vida agora. Os agora são mais inclusivos, ele aumenta o affordability, quer dizer, o nível de acessibilidade é muito maior. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Lá atrás, o teto era 130, hoje você tem 350. Se você corrigir por IPCA nas datas de um e de outro, quando eles começaram, tanto o 130 quanto o 350, você vai ver que o 350 é quase 20% em termos reais maior do que o 130 lá de trás. Então ele aumenta o volume, a quantidade de clientes, mas aumenta o gasto também. Se você der uma olhada, lá naquela época você financiava com 30 anos. E hoje você financia com 35, dá quase 20% de prazo adicional, que aumenta a capacidade de financiamento das pessoas, é mais inclusivo. A taxa de juros que você tinha naquela época, a menor taxa de juros era 5%, hoje você tem a menor de 4%. Então é 20% menor do que era naquela época, também mais inclusivo. Naquela época eu estava lá na Caixa, a gente só trabalhava saque. O cara vinha falar em price, nem entrava. Né? E o price é mais inclusivo. Hoje, praticamente 100% das operações são price. Então, você pega um conjunto de informações como essa, e a curva de subsídio. Se você pegar o subsídio que era 23 vai para 55 hoje e atualiza, também o subsídio é 17% maior do que era lá atrás. Então tem mais gente podendo comprar, vamos dizer, a entrada fica um pouco mais organizada. Nesse negócio, se você pegar a partir de julho do ano passado, você vai ver que escalou. O volume de financiamento hoje com recurso de fundo de garantia é maior do que era lá naquela época. E num contexto como esse, você tem que dar uma olhada, e aí, onde é que eu mexo se eu precisar atenuar esse ritmo para garantir a sustentabilidade do programa olhando no médio prazo? Bom, se eu tiver que mexer em alguma coisa, talvez o usado seja uma delas, uma das primeiras delas, porque o usado ela tem, sim, do ponto de vista de política pública, um mesmo apelo do novo. Não me interessa se eu sou o cara lá do secretário de habitação, eu estou atendendo a demanda e o déficit habitacional com imóvel novo ou com imóvel usado. Não interessa, eu estou dando uma moradia, estou criando a oportunidade para o cara ter acesso à moradia. Mas quando você começa a olhar do ponto de vista, uma visão mais crítica, e se eu tiver que fechar alguma torneirinha, eu fecho o do usado um pouco, e foi feito agora, mas só da faixa de renda maior. Por quê? Porque na prática, essa transação, por exemplo, ela é menos geradora de novos depósitos para o fundo de garantia. Exemplo, só para dar um exemplo. Quando eu estou construindo, eu contrato um monte de gente, bota ali para rodar, e tem folha de pagamento, sobre essa folha de pagamento eu recolho 8% do fundo de garantia. Nesse aqui, eu recolho, se eu for um corretor autônomo, nem fundo de garantia vou ter outros lá, mas eu não vou ter esse tipo de imposto aqui. Então, considerando isso, talvez, né, não fui eu quem tomou essa decisão, mas eu defendia que precisava de mexer no usado, porque ele escalou, pra você ter uma noção, num curto espaço de tempo,
2022, você fazia alguma coisa em torno de 5 bilhões ano com um imóvel usado. Se você já pegar em 2023, ele já foi para entre 17 e 20 bilhões por ano, que já dava 3 vezes mais. E se você vê o que estava projetado para esse ano, 2024, deve dar uma atenuada com a medida que foi implementada agora esse mês, ele estava apontando para alguma coisa em torno de 30 bilhões. Quer dizer, se você olhar então em um espaço de 22 para 24, você sai de 5 para 30, um pouquinho mais de 30. Esse negócio é muito dinheiro. E aí, se você considerar que o fundo de garantia, além de ter aumentado o volume de financiamento, você teve, de 17 para cá, uma série de torneirinhas de saída não tradicionais. Sim. Lá em 2017, você teve um saque das contas inativas, que tirou quase 40 bilhões do fundo de garantia, que não estava previsto, podia estar lá para financiar o setor. E daí para cá, você teve pelo menos mais 4 outras saídas não tradicionais, e uma, inclusive, que perdura, que permanece, que é o saque aniversário. Eu sei que quem é o dono da conta vai, poxa vida, eu quero tirar a hora que eu quiser, tá certo. Mas assim, conceitualmente e legalmente, se eu olhar o fundo de garantia, não era esse o propósito dele servir de uma poupança para eu tirar ali na hora que eu quiser. Ele tinha outras regras. É para quando eu for demitido, para cuidar daquele momento, pós-demissão, quando eu me aposentar, para que eu me organize a minha vida até eu achar, enfim, o que eu vou fazer, enfim, eu cuidar de coisas logo depois de uma aposentadoria. Então ele tinha umas outras regras que funcionou desde a década de 60 até agora. A partir de agora você começou a mexer, então teve uma saída. Aliado a uma escalada grande de financiamento, você tem uma situação mais importante que merece atenção. Eu preciso olhar onde você mexe, onde é que você aplica esse recurso. Por quê? Porque eu estou tendo uma saída por outras razões, maior do que saía historicamente, e eu estou tendo uma entrada, uma demanda por crédito maior do que eu tinha antigamente. Para eu não ter o que você teve lá em 2015, 2016 no SBPE, Sim. e que você está tendo agora no SBPE, no médio e alto padrão, de escassez de funding para financiar, você tem que agir preventivamente. Então, eu sou um defensor do que foi feito, reduzir o usado, na minha conta, nas minhas projeções, você vai ficar mais do que os 5 PI que você estava lá em 2022, lá em 2025, mas você não vai continuar escalando para 30, 40. Você talvez fique alguma coisa entre 10 e 15 nas regras que tem agora. Por quê? Porque o principal fator, né, na minha opinião, em relação à equação de compra é o financiamento e o recurso próprio, do ponto de vista do comprador. E mais o recurso próprio, ele é mais relevante na decisão do que a taxa de juros. Sim. Então, se eu mexo só na taxa de juros, aumenta a taxa de juros, essa dinâmica permaneceria muito parecida. Mas como você foi lá na cota e trouxe a cota, por exemplo, para 50%, o comprador precisa ter 50% de recurso próprio. As empresas, ou quem estiver vendendo, não tem a possibilidade de fazer um pró-soluto como você faz no novo. Eu vou parcelar 50% para você me pagar, sei lá, em 10 anos? No usado, não isso vai fica funcionar. difícil. A gente costuma... Eu posso falar que vocês não estão na Caixa mais, eu amo a Caixa de verdade, mas eu posso falar o que a gente sempre fala do lado de cá, sempre falou. A Caixa mudou, essa mudança a gente fala, bom, a Caixa deu um jeito de dizer não. Porque 50%, né? Não, e o que eu ia comentar que eu acho importante, que eles começaram a regionalizar as situações, né, Urbana, porque isso não acontecia. Então, você olhava Norte e Nordeste, até, acho que até isso vai mudar, né? Mas Norte e Nordeste tinha menos número de lançamentos de empreendimentos imobiliários, então isso realmente fazia com que o trabalhador que mora lá tivesse menos acesso à moradia, caso não houvesse uma condição adequada para acesso ao imóvel usado, né? Sim. E aí agora eles separaram, né? Lá a cota é 70%, e agora aqui no Sul, Sudeste, que já é outra realidade, tem muitos lançamentos, 50%. Então eu acho que essas, tanto o subsídio também, houve uma divisão, né? Divisão de perfis, né, de indicadores econômicos. Sim. Eu acho que isso, não sei o que o Urbano acha, mas eu acho isso relevante, porque aí toma-se a medida necessária para proteger o fundo, mas ao mesmo tempo respeita as especificidades, as idiosincrasias locais, que também é uma coisa relevante. E Né? é isso aí. É bem isso. Eu né? acho que é interessante que assim, ó, a visão que eu tenho do fundo de garantia,
você trazendo toda essa storytelling aí em relação ao momento de mercado, com a disponibilidade, do uso, do momento, do novo, do usado, da linha econômica, né? O fundo é como se fosse uma fonte de um rio, né? Que tem que ser preservado e que você está dizendo assim, ó, em um dado momento alguém começou a desviar essa fonte, um pouquinho de dinheiro aqui, a colar, questões naturais, né? Você tem a movimentação econômica, você precisa ter isso. E agora eu queria chamar a atenção até de você, Urbano, mas também provocar você, Isadora, que estava à frente disso. Até o final, então, o começo dos anos 2000 até 2009, você tinha um cenário de mercado, uma disponibilidade de crédito e um cenário econômico instável. Embora a gente tivesse encerrado ali, né, aquele período da superinflação na década de 90, né, chegou ali, estabilizou e veio aí o programa Minha Casa Minha Vida, trouxe toda essa alavancagem para o mercado imobiliário de uma forma geral. E quando você cita essa crise de 15, 17, e quando você cita a partir de 2017 esses outros meios de utilização do recurso do fundo, e toda essa movimentação e esse equilíbrio para disponibilizar dinheiro para todo mundo, dadas as circunstâncias do momento, outros mercados e ativos financeiros começam também a olhar para o mercado imobiliário de uma outra forma que até então não se via, né? Por quê? No começo do século, o mercado era pequeno, eu não vou colocar dinheiro no mercado que gira muito pouco. A gente vem no Minha Casa Minha Vida, explode esse negócio, né? Entre 2010 e 15, né? Eu trabalhei com um fundo, por exemplo, francês. E o que ele mais estava querendo fazer? Né? Ele falava pouco português, ele me chamava de Baruch, ele falava, Baruch, eu quero terreno Minha Casa Minha Vida. Tenho muito dinheiro, quero ir querendo fazer muita coisa. E o mercado foi se consolidando. E hoje o que a gente mais vê e tem visto muito, essa mudança do mercado financeiro como um todo e muito recurso entrando de capital, de fundos de investimento e outros ativos também. Que leitura vocês fazem em relação a isso? Porque pequenas e médias construtoras começaram também a serem, vamos dizer assim, abordados, né? Fundos, gestoras de fundos e muitos fundos que surgiram, administradoras de fundos que surgiram aí entre 2012, 10 em diante, e hoje a gente tem uma variedade, né? Como que vocês enxergam o papel dessas figuras do mercado também, né? Que fomentam muito isso que acontece. Se eu não me engano, na pessoa jurídica, o mercado de capitais financiou mais que o SBPE no último ano, né? Então, eu acho que principalmente para a produção, isso tem se potencializado. Acho que para pequenas e médias consultoras, elas têm ainda alguma dificuldade de acessar esses recursos por ter uma governança, às vezes, não tão resolvida, que era um assunto que a gente estava falando um pouco antes, Sim. né? Que acho que é um degrau natural aí de crescimento, mas existe essa demanda e os fundos realmente eles estão bastante interessados, é um potencial aí a se resolver. No econômico, para repasse, ele não vai resolver. O econômico, a gente ainda continua dependente do FGTS do Minha Casa Minha Vida. Aí, depois que o Urbano respondeu, eu queria voltar na questão de como destravar o potencial dos 10%. Mas que eu acho que essa é uma grande questão. Mas passar pra... Assim, eu acho que o mercado de capitais, assim, lógico, as oportunidades, elas aparecem em função das circunstâncias do próprio mercado e alguém olhando para isso. E eu acho que hoje, você foi ao ponto, assim, você tem muito mais gente olhando para esse negócio, inclusive o mercado de capitais. Talvez num primeiro momento, o primeiro exercício, dado que, enfim, foi por uma coisa não desejável do ponto de vista da incorporadora, que o Prosoluto apareceu. E apareceu por quê? Porque uma questão estrutural, do ponto de vista da sustentabilidade, definido pelo Banco Central, até para se proteger daquilo que aconteceu no mercado americano na época, Sim. ele tem uma cota máxima de financiamento, dependendo do sistema de amortização, se é price é 80%, em saco ainda pode chegar a 90%, mas está todo mundo hoje trabalhando price, então todo mundo precisa ter 20%, ou arranjar um jeito, quem está comprando, de pagar os 20%. O subsídio, no caso do econômico, ajuda nesse processo.
mas via de regra não é suficiente para a maioria, e a empresa vai lá e organiza no processo de comercialização. Bom, você tem 80 de financiamento, o imóvel é 100, e você tem mais 10 de subsídio ou 15 de subsídio, os outros 5 eu vou parcelar para você. Num primeiro momento, se você olhar, você está no setor há muito tempo, lá em 2008, 2009, 2010, esses 5, 10 que o subsídio não fazia frente, ou não ajudava, ele cabia no bolso do comprador durante a fase de obra. Poxa, então você terminava ali, você não tinha prosoluto pós-chave. Né? Você cabia tudo ali dentro. 24 meses, mais. Aí, a coisa foi não cabendo por uma série de razões, enfim, custo e tudo mais, e não foi não cabendo, então como é que eu faço? Bom, eu passo para 36 meses, um ano depois. No momento crítico, eu vi alguém, vamos dizer, entregando a chave, ficando com um percentual importante para receber em 6 anos posterior à entrega de chave. Quer dizer... Tá cheio. Tá cheio. Se você olhar isso, significa que a margem, o lucro... A margem dele vai receber... E com uma garantia complexa. Né? Mas assim, esse negócio não é o negócio dele. Eu costumo dizer assim, olha, a incorporadora já virou banco, porque ela está vendendo e está financiando, como o banco está financiando uma parte, ela está financiando a outra parte. E ela não tem, a maioria das incorporadoras, uma expertise para fazer isso da mesma maneira que o banco faz. O banco, para olhar, dizer se vai dar crédito para você, para o financiamento, cara, eu jogo lá dentro do meu sistema, eu conjugo ali um conjunto grande de variáveis para dizer se eu te empresto, quanto que eu te empresto, por que eu não te empresto, porque é o negócio dele, né? Já a incorporadora, ela na prática, ela fica o quê? Bom, se o banco já autorizou X, eu tenho que arranjar um jeito de parcelar o resto para ele. Ele não faz essa mesma análise via de regra. Então, bom, esse era o mercado que você tinha e muito desses recebíveis ganhou, para você ter uma noção, se a gente faz, digamos, no Minha Casa Minha Vida, 100 bilhões por ano, digamos, de financiamento, eu estou dizendo que você vai ter ali alguma coisa em torno de 10 bilhões aproximadamente que está na mão das incorporadoras parcelando no tempo. Tá na carteira ali. Eu sou do mercado de capitais, cara. Como é que eu potencializo isso? Como é que eu entro nesse negócio? Do ponto de vista da incorporadora, melhor dos mundos, porque, cara, eu transformo isso em caixa, antecipo esse recebível, e acho que essa foi o primeiro movimento, na minha avaliação, entre mercado de capitais e o mercado habitacional, em que entrou ali, seja sob forma de CRI ou qualquer outra alternativa, monetizando, tornando isso caixa para a incorporadora. Aí o cara, para fazer isso, ele começou lá do mercado de capital, tem que entender um pouco desse negócio. Ele começou, olhou para cá e falou, cara, talvez eu tenha mais oportunidade aqui. Algumas falaram, cara, eu vou financiar a produção. Eu vou entrar na SPE. Tem gente hoje na SPE. Exposição inicial, via SCP. É isso aí. Então, isso virou uma dinâmica nova. Tanto que, por exemplo, hoje, eu às vezes tenho muito contato com gestoras de fundo. Eu estou no conselho de uma gestora de fundo. Por quê? Porque o cara quer exatamente, a gente quer lá na gestora, vamos dizer, trazer cada vez mais essa informação para a gestora para que ele possa enxergar essas oportunidades, ver de que maneira que ele pode potencializar determinados negócios, mas entendendo um pouco a dinâmica do negócio também do ponto de vista da incorporadora, porque ele entende do mercado de capitais, mas ele quer entender um pouco melhor. E ontem mesmo eu fiz um call de 1 hora com outro fundo de São Paulo, para conversar sobre o mercado imobiliário. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Você tem mais gente do mercado de capitais, muita gente olhando cada vez mais, e por isso que esse número que a Isa trouxe aqui aconteceu, de você ter um volume hoje de financiamento, no conjunto dos financiamentos do setor, uma participação relativa, em determinados momentos, de determinados engenharias financeiras que supera a própria poupança como funding de apoio, né? Só para complementar, semana passada atendi 2 fundos também, então assim... Não, os fundos estão olhando... E assim, e só para voltar nessa questão do fundo, é importante dizer para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, que hoje, eu diria que se você atuar 5, 10 anos no mercado imobiliário, você está atuando num cenário, ao meu ver, porque quando a gente falou aqui nessa primeira tomada aqui da nossa conversa sobre como era o mercado até 2009, o que ele foi até 2017, 20, eu diria que hoje as pessoas têm uma facilidade muito maior de se desenvolver e trabalhar, porque se lá atrás tinha toda essa questão obscura de como que ia funcionar, porque quando lançou 2009 Minha Casa Minha Vida,
tinha até o faixa 1, né, que voltou até hoje. Inclusive, a construção... Olha só, eu tenho 2 privilégios. Em março de 2009, quando lançou Minha Casa Minha Vida, a gente protocolou lá na regional, na época do Vale do Paraíba, 5 projetos. Faixa 1 foram os primeiros projetos protocolados, assim, falo, né, que a gente tem conhecimento, propriamente dito. E agora, recentemente, em Jaguariúna... Que eu também Você estava estava lá. A construtora Faixa 1 do Brasil, Souza Araújo, que é a fase. consultora que a gente está lá hoje também numa operação gigante, foi a primeira construtora, né? Então é legal a gente ter esses marcos. A gente foi um marco da minha despedida também, que foi né? o primeiro. E assim, essa questão do faixa 1, eu acho que ela traz também uma outra reflexão importante de quanto que o setor evoluiu em termos de produtividade e eficiência ao longo do tempo. Porque se você pegar lá em 2009, já que a gente está falando de história aqui um pouco, o Minha Casa Minha Vida, ele tinha faixa 1, faixa 2, faixa 3, como você tem hoje. Só que o faixa 1 de 2009 era FAR. Era só aquele negócio que o cara ia lá na prefeitura, enfim, a prefeitura que selecionava, não tinha comercialização, enfim, esse era o faixa 1. E o faixa 1 era 1.395, era 3 salários mínimos. Isso. Se eu trouxer os 3 salários mínimos para hoje, falar, vai ser atendido tudo pelo FAR, e eu estou falando de uma coisa de próximo de R$4.000. É só para trazer. Por que hoje eu não faço isso, o faixa 1 eu não atendo com FAR, com recursos da União, do orçamento, né, do público, até 3 salários mínimos? Porque já famílias com renda de 1 salário mínimo e meio já conseguem ir ao mercado comprar aquele imóvel. Que imóvel? Mesmo que você tenha atualizado essa tabela, como eu falei aqui também, e só está cabendo no bolso dessa família porque você conseguiu reduzir custo, melhorar a sua eficiência. Então, hoje você produz um imóvel que, se você estivesse produzindo lá atrás, você não conseguiria vender para esse público que você vende. O que mudou? Você se tornou mais eficiente, você melhorou a sua produtividade, você tem tecnologias produtivas no mercado muito melhores. Mesmo a famosa forma, a questão da parede de concreto, lá em 2009 era traço. Quem trabalhava com isso era nada, cara. Praticamente não existia, né? Então, esse é só um deles. E a gente está começando a olhar agora cada vez mais outras alternativas que eu acho que a reforma tributária pode trazer benefício, que é assim, construção off-site, né? Por quê? Porque você tem um desafio no Brasil que é, para você encurtar o seu ciclo de produção, talvez você até tenha já tecnologias e alternativas que trabalham bem, e tem, não é só talvez, você tem, né? Que traz esse ciclo para mais curto. Mas, ao trazer o ciclo para um período menor, você começa a criar outros problemas para você. Acabamos de falar do próximo produto do cara ali, né? Então, e aquele 72 meses vai virar 100. E às vezes, se você optar por uma questão off-site, que a gente tem algumas questões no Brasil, acho que a reforma tributária pode ser uma oportunidade para superar isso, em que eu mudo, se eu não fizer nada, eu mudo a estrutura tributária. Quer dizer, eu viro uma indústria, eu pago o quê? Eu vou pagar IPI? Como é que vai ser essa questão? Então, é uma discussão. É uma nova configuração. É uma nova configuração. Né? E é interessante que vale ressaltar também que o crescimento, naturalmente falando, da economia, o crescimento do país, a capacidade de poder aquisitivo das pessoas, que a gente acabou de dizer, eu lembro lá atrás, né? Então, 3 salários mínimos hoje, o poder aquisitivo, né? Ele cresceu também, né? Isso permitiu que o acesso à moradia de uma forma geral e somado a todas essas movimentações de crédito, disponibilidades, tornou-se mais acessível a tudo isso. Mas voltando àquela questão do fundo e do mercado de capitais, vocês acabaram de dizer, acabei de conversar com duas gestoras de fundo aqui, você conversou ontem também. É interessante que, olha, eu tenho um dado aqui que é do IBGE, Sebic e uma financeira aqui, que é o seguinte, olha que interessante. O mercado imobiliário, tirando aquelas listadas na B3, lançou em torno aí de
O pessoal da B3, 44 bi, 50 bi mais ou menos, e aí o restante do país, 200, 230 bi de VGV lançados em 2023, né? Ou seja, você tem ali 80% de tudo aquilo que é lançado de empreendimentos, seja ele qual segmento for, ele está ali 80% disseminado aí pelo Brasil afora. Só que 80% são pequenas e médias, que às vezes faz lá assim os 2, 3 empreendimentos, um empreendimento. E quando a gente fala de mercado de capitais, o que as grandes gestoras procuram? Elas procuram uma empresa, né, para poder disponibilizar. Ó, dinheiro não falta. E é verdade, dinheiro, gente, tem muito dinheiro disponível para o mercado imobiliário, distribuído em todos e qualquer tipo de ativos aí que a gente observa, de gestoras e fundos e aí por diante. Mas o que falta é que o mercado ele não cresceu em termos de profissionalização, em termos de organização e gestão corporativa, para poder absorver, porque o que a gestora vai querer? Olha, deixa eu ver seu back-office, como funciona, como é que é a sua gestão da carteira, aí você vai lá, né? Me permito usar esse palavreado, mas às vezes é uma bagunça, né? A construtora é o dono, ele é mesmo quem faz o financeiro, e aí ele lança lá seus 30, 50 milhões de VGV em pequenos projetos por ano, mas é de certa forma desestruturado. E eu acredito que talvez isso seja, né? Quero ouvir a opinião de vocês de mercado, que até você, 10 anos atrás, mas tão vivo, né? Ele falando aqui, né, Isadora? Parece que ele tá lá. né? Parece que ele tá administrando ainda, né? Com tamanha maestria. Mas, ou seja, falta essa estruturação e essa capacidade para que possa ter mais esse acesso, porque o que eu percebo, queria ver a leitura de vocês, é que falta esse profissionalismo, essa construção mais estruturada das empresas, né? A minha visão sim, eu acho que tem espaço para andar nessa direção que você está falando, de melhorar os seus indicadores, suas governanças, por parte das médias e pequenas empresas no Brasil, mas isso acho que eu vejo isso com uma certa naturalidade. Sim, Por quê? sim. Porque, na prática, essa questão da inserção do mercado de capitais no setor é uma coisa meio recente e você já vê movimentos das duas partes. Primeiro, do próprio setor olhando para esse segmento de pequenas e médias empresas, inclusive algumas gestoras que eu conheço tentando ajudar nesse processo de profissionalização, de governança das próprias pequenas e médias incorporadoras, e as próprias incorporadoras começando a perceber, puxa vida, se eu tenho ali uma oportunidade para buscar um dinheiro, para de repente passar meu recebível que está aqui, trazer isso para o meu caixa. Não ter que fechar com investidor. Exatamente. Então, assim, eu preciso fazer o quê? Ele começa a olhar isso. Por exemplo, eu estou em conselho de empresas hoje pequenas também, além de empresas grandes. E só isso, acho que já é uma demonstração, que eu vejo com muito mais frequência, essa formação de conselhos, é uma demonstração da empresa de que, cara, eu preciso entender melhor, vou trazer alguém aqui, qualquer um profissional que ele acha que tem relevância, que possa ajudar nesse sentido, para eu me preparar para esse novo que está chegando aqui, eu não quero ficar de fora dele. Eventualmente, eu quero dinheiro para uma SPE para iniciar meu projeto. Sim. Ou, eventualmente, eu vou precisar de um dinheiro para minha exposição de caixa durante aquele período que você tem a exposição já sabida que você vai ter, né? Então, seja qual for é um caminho natural. É um caminho natural. O que eu acho que se a gente olhar para... Se a gente adiantasse 2 anos e daqui a 2 anos olhar para trás e respondesse essa pergunta nossa, que nós estamos falando aqui agora, talvez a gente viria que, olha, o mercado está muito mais bem preparado, essa integração desses dois está muito mais azeitada, inclusive em relação às pequenas e médias empresas. Eu acho que é um caminho natural que vai acontecer. Eu tenho outras preocupações com isso, no sentido de que nós estamos nesse momento muito estruturado e organizado para, vamos dizer, atuar nesse segmento mesmo de pequenas e médias, olhando do ponto de vista do mercado de capitais, na ponta da produção. Isso é só metade da caminhada, né? Então, eu sou um defensor de que vamos tirar agora o PJ da produção, do funding, fazer com o mercado de capitais e utilizar o recurso dos fundings direcionados exclusivamente para aquisição. Isso é bom? Bom, para o momento pode ser necessário, mas se eu acreditar que isso é a solução, eu estou pensando curto, porque
no limite, eu preciso ter uma solução e fundamental, não é nem para a produção, porque isso o mercado vai resolver. Porque isso é uma operação de curto prazo, olhando, Sim, sabe, o que é o mercado imobiliário, 2 anos, 3 anos. Eu preciso ter uma solução para esse cara que precisa de 30. Isso o mercado de capitais ainda é traço. Traço. É traço ainda, né? Então, esse desafio é que, por exemplo, eu vejo hoje tem aquela medida provisória que está no Congresso que trata, por exemplo, da forma de criar um mercado secundário no país, com a participação da ENGE, enfim. Alguém olha meio incrédulo, será que dá? Será que não dá? Será que vai ser bom? Cara, se eu tivesse, vamos dizer, no setor, vamos dizer, com esse poder de analisar isso, eu ia para cima disso para olhar, cara, essa é a primeira, se não a única que eu tenho nesse momento, que trata desse segundo movimento, que é de como é que eu crio solução para continuar girando o financiamento para alguém comprar o produto que eu vou produzir. Porque o primeiro desafio que eu tenho, eu como incorporador, não é necessariamente só desenvolver o projeto. Eu preciso saber que depois dele pronto eu tenho que vender. Então, até se você pegar lá em 2015, a crise de 2015 é muito do cara acreditar no projeto, entender do produto, entender pouco do negócio, porque o negócio que ele estava tinha uma segunda derivada, que era a compra daquilo que ele ia produzir, que ele não tinha no radar dele. Hoje o mercado já tem isso, e ao ter isso no radar, eu acho que você pegaria essa questão, por exemplo, do mercado secundário, que tem a medida provisória que está no Congresso. Sim. Cara, eu boto esse bar do braço e vou para cima disso. Cara, como é que eu vou criar uma solução para que o banco que financia quem compra o meu produto possa ter um ciclo continuado. Então ele tem lá, financiou aqui, em vez dele carregar esses 30 anos na carteira dele, ele vai pegar isso e vai passar para um terceiro que vai carregar os 30 anos, porque do ponto de vista da maneira que a engenharia está montada, financeira, ele vai ter interesse em carregar isso lá. E eu, banco, vou ficar originando aqui e passo para você, origino aqui e passo para você. Eu ganho nesse processo, você ganha nesse processo, mas acima de tudo você cria um ciclo virtuoso e com uma longevidade, né? É porque acho que aí é aquela questão, a gente tem que pensar no mercado enquanto ele vai se perpetuar, né? E causar essa longevidade, causar essa perenidade em relação, porque quando a gente fala da exposição, a gente está falando, né? Então, assim, o mercado de capitais vem, os fundos, o pessoal vem, quer aportar o recurso, mas pô, aquilo aí é para ajudar para ajudar a construtora, a incorporadora a viabilizar o produto, a sair, a dar arrancada. Não, se esse repasse não ocorrer por outros motivos, né? Porque não vendeu, porque teve algum problema na operação da pessoa jurídica, o fundo fica descoberto e aí isso aí é ruim para o setor, né? Porque se os fundos estão começando a olhar para isso com bons olhos, se as operações começam a não fechar os ciclos e não dar o retorno esperado, que eu vi alguns casos acontecerem já, isso aí é péssimo, porque aí a gente perde esse braço e a consultora fica numa posição ainda pior, né? Sem o produto dela finalizado e sem dar o retorno pro fundo. E aí cabe chamar a atenção aqui, porque a partir do momento que você vê esses agentes, é importante chamar essa atenção para esse olhar um pouco mais de longo prazo, de futuro. A preocupação não é essa, a preocupação é muito mais do que isso que a gente está falando. Quando eu falo de se preparar também, para não se encantar com o canto da sereia. Por quê? Isso que você está falando é muito preocupante, Isadora, porque assim, você pega o pequeno e o médio, que não tem uma que tem uma exposição de caixa e não tem um recurso de capitais próprio ali para poder aportar e tudo mais. Aí o cara vai lá, ele permuta o terreno, ele vai fazer um investimento de, vai lá, 50 milhões de VGV, ele tem uma exposição de 7 milhões de reais. E ele se organiza, pega 7 milhões de reais de um fundo para poder fazer o início de obra, 5%, 6% de obra, para construir o plantão, para pagar as despesas da incorporação, lança, não vende. Exatamente, que eu já vi várias vezes, que isso aí é um outro assunto, Urbano, não sei, a gente falou até no podcast, né, como os lançamentos, em algumas vezes, são feitos sem pesquisa de mercado, e aí você acaba não sendo tão cirúrgico no lançamento, e hoje o mercado não tá aceitando isso. Eu falei,
quando começou Minha Casa Minha Vida, essa assertividade, essa pesquisa de mercado, ela não era tão importante, porque a gente tinha uma demanda reprimida absurda, né? E hoje também é preocupante isso. Então, assim, são muitos vértices que fazem com que o negócio flua, e quando ele flui, ainda assim, é um ciclo absurdo, né? De 5 anos. Mas se ele não fecha, realmente, a pequena e média consultora, ela fica muito exposta. Nos últimos 4 anos, eu atendi consultoras de até 30 milhões de faturamento, então eu tive um portfólio aí de muitas experiências. E aconteceu ocasionalmente do negócio que havia sido prospectado não ser compatível com o faturamento, com a capacidade de crédito da construtora, ou desavenças entre terreneiro e construtora, ou dificuldade de venda. E realmente, assim, esse início, se acontece essa dor, é mais espaço, catastrófico, né? porque realmente, assim, não tem outros empreendimentos que vão permitir, né, que exista aí um giro para a empresa e que ela fature. Ela não vai conseguir faturar, daí o limite de crédito dela no próximo ano também não vai existir. Então, realmente, acho que as pequenas e médias, elas têm às vezes, essa dor de serem mais assertivas, e a preocupação com o fundo não é a única preocupação, né? Ele teria que ser um vértice de um produto bem desenvolvido, com comercial muito alinhado. Então, ela não tem essa margem de manobra. Agora, deixa eu pegar então o gancho que você está falando. Eu acho que vale chamar a atenção, e como a gente se propõe aqui, né, e falando com quem está assistindo, literalmente trazer informação, porque às vezes tem um pequeno e um médio assistindo aqui agora e falando, nossa, tem dinheiro de fundo, tem... Eu não tô aqui dizendo que dinheiro de fundo é ruim, não tô aqui dizendo, não é nada disso. A gente precisa saber o que tem na mesa, a gente precisa fazer uma mitigação, uma matriz de risco e saber onde é que eu tenho menos risco. Você vai sempre ter risco. Mas aí eu chamo a atenção porque quando você falou que estava falando com 2 gerenciadoras, você estava falando também com o pessoal de fundo, acho que vale a pena também essa questão quando você disse, Urbano, de que fazer essa leitura, se nós fizéssemos daqui a 2 anos, e que é natural, e vai ser natural essa profissionalização, essa maturação em relação ao negócio, né? Porque o mercado imobiliário é a maturação do negócio. E você disse, você está lá no board de conselho consultivo, administrativo, seja qual for, de pequenas empresas também, que acredito eu que seja um consultivo pelo porte. Então, ou seja, é imprescindível ter pessoas que possam vir trazer e fazer essa leitura e dizer, porque para não deixar, né, a emoção tomar conta do dinheiro, teoricamente falando, entre aspas, fácil, pela necessidade do momento. Né? E assim, eu sou otimista, assim, quando a gente coloca essa questão, mesmo do mercado de capitais, de cuidar de uma parte e ter uma segunda derivada que ainda precisa ser cuidada, complementar, né? E que tá na hora, né? Porque se você tem uma olhada, há 4 anos atrás, se você pegar algum post meu lá de LinkedIn que você mencionou, você vai ver que eu falava já alguma coisa sobre um ponto de atenção em relação ao funding para financiar o mercado de habitação de classe média. Porque você tinha ali uma informação clara mostrando isso, dados são públicos e tal. Mas ninguém discutia isso. Então, o que eu acho que é o lado otimista que eu digo? Por quê? Porque nós estamos discutindo isso agora. Né? O setor está discutindo. Funding virou uma coisa relevante, veio para a mesa. Que bom que veio para a mesa. Podia ter vindo antes? Acho que sim, mas está na mesa é melhor do que não ter vindo. Está na mesa agora e você tem, inclusive, do ponto de vista até de governo, né? Colocando uma medida provisória para tentar resolver esse problema dessa segunda derivada. Isso é muito bom, porque não sei qual vai ser a solução final disso, mas existem umas perspectivas interessantes em relação à solução. Porque mesmo ela esteja muito voltada para a habitação para a classe média, para o médio e alto padrão, é fundamental que ela aconteça, porque nós estamos nesse momento, por essa exaustão da poupança, por essa dificuldade da poupança, que eu não acho que vai ser temporária, que eu acho que ela veio para ficar, não vejo a poupança resgatando, sabe, a primazia entre os investimentos do ponto de vista do investidor. Ele está olhando para outra coisa. Você tem uma cesta enorme de opções, ele olha para um monte de coisa e poupança olha menos. Numa situação como essa, você precisa de resolver o da classe média, porque ao resolver a classe média, embora sejam 2 segmentos importantes e muito diferentes dentro do setor, o econômico e a classe média, no momento de crise como você está agora, você tem uma pressão enorme de imóveis da classe média para ver se não se resolve com o funding do FGTS. E o FGTS não suporta. O teto, por exemplo, você tem um teto hoje de 350 mil do Minha Casa Minha Vida.
Brasil inteiro, a gente chama de universalização Sim. desse teto de 350 mil, que na realidade ele não é justo do ponto de vista da política pública como habitação popular. Eu posso chegar em São Paulo e vender um imóvel de 300, por 350 mil ali do Minha Casa Minha Vida, que está, vamos dizer, faixa 3, e forçar um pouquinho para dizer esse imóvel é popular. Isso, e passar. Mas se eu for lá para um pequeno município, eu costumo brincar, talvez eu compre a casa do prefeito, com 350 mil, brincadeiras à parte. Sim. Ou seja, mas há uma diferença relevante do que é popular num lugar e o que é popular no outro, do ponto de vista de preço, né? Sim. Então, não é razoável imaginar ter esse teto universal de 350 para todo lugar e chamar isso de econômico. Isso está gastando um dinheiro mais do que deveria, do fundo de garantia, que se eu tivesse dinheiro na poupança, eu estaria financiando isso com recursos da poupança. Como eu não tenho, eu tenho do lado de cá. Estou trazendo isso para quê? Porque essa solução do funding que está na medida provisória, enfim, de buscar criar um mercado secundário, mesmo eu sendo do setor econômico, eu me envolveria com isso, porque isso me protege mais o meu mercado, mesmo que eu seja puro sangue econômico, porque eu tiro uma pressão, dado que o financiamento é fundamental, de um recurso que eventualmente não existe lá e alguém olhar do lado de cá. Você viu recentemente... na mídia, alguém dizendo, olha, Minha Casa Minha Vida deveria ir para 500 mil, o teto do imóvel, deveria financiar até 10 salários mínimos ou 12 salários mínimos, enfim, tinha uma regra que na realidade era muito mais assim, eu preciso achar uma solução para aquilo que eu não tenho hoje, que é do SBPE, deixa eu ver se o Minha Casa Minha Vida alcança aqui como solução para isso. E não é a melhor forma, mas como você já tem isso na mesa hoje, cara, nós estamos no melhor momento. Eu estava num evento não muito distante e um palestrante foi e falou isso. Tá para aprovar os 500 mil e tal. E ele falou, certo, né? se isso acontecer, vai bombar. Eu falei, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer, não. Vai bombar vai bombar mesmo, vai explodir. Porque vai secar a fonte para justamente causar, né, essa Só para te dar uma noção disso que a gente está falando, Nossa. se você pegar o balanço do Fundo de Garantia, eu fiz isso lá de 2001. Pega dos últimos 24 anos. Fui lá, 2001 ou 2000 até 2023, que é o último balanço do Fundo de Garantia que você tem. E vê lá qual é a correlação entre a carteira de crédito do Fundo de Garantia, não só de habitação, mas das outras, a habitação é imensamente maior, e comparar com o patrimônio do fundo, lá atrás, ele era na casa de 44%, 43%, lá em 2000. Sim. Veio em 2007, o mercado veio caindo, enfim, estava bem fraquinho esse mercado naquela época, você não tinha o Minha Casa Minha Vida, ele chegou a baixar de 40, foi a 39,7 lá em 2007, 2008. Hoje, ele é 75. Nossa. E veio numa curva provocada por duas situações, saída maior do fundo de dinheiro que não estava previsto sair e aumento do volume de contratação. Esse negócio não pode chegar em 100. Se ele chegar em 100, de onde eu tiro o dinheiro? Então, num contexto como esse, o Fundo de Garantia não pode ir além do que ele está hoje. Aliás, ele precisa ter umas torneirinhas fechadas, como você teve do usado, e eu defendo que o 350 não deveria ser universal, do ponto de vista da sustentabilidade. Eu sei que alguém que está com um empreendimento, sei, numa cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, fala, puxa vida, isso é ruim para mim. Até no primeiro momento, mas no segundo momento será ruim para ele também, porque você teria uma exaustão do fundo, né? Então, eu acho que você precisa acabar com essa universalização. Eu acho que é um segundo movimento, que se eu sou empresário, por exemplo, estou definindo meu land bank para meus empreendimentos daqui a 4, 5 anos, eu vou lançar esse, daqui a 3 anos eu vou lançar aquele. E se eu estou imaginando que o 350 veio para ficar, mesmo em todos os municípios, eu pensaria duas vezes, porque pode ser que num ambiente de estresse, como você mexeu com usados, se você tiver que mexer de novo, para mim, naturalmente, a primeira mexida que eu faria é acabar com a universalização do 350, dado que a habitação do o financiamento do Fundo de Garantia para a habitação popular, ali eu continuo fazendo essa minha missão no popular, mas de repente financiando 200 mil lá naquele município, e não 350. Se você pegar o faixa 2, ele tem essa lógica. Não é o mesmo valor, 264 para todos os municípios. Isso que você está falando é como se a gente pega uma cidade de interior, é muito simples, para a gente trazer também e fortalecer essa tua fala. Você tem uma cidade de 200 mil habitantes, né?
que até lá atrás, vamos pegar o teto ainda 264, que estava até então, né? Aí você pega o imóvel que era 230, 240, basta você ver quando o ano passado subiu o teto para 350, esse imóvel já está 300 mil. Sim. Aí o que que acontece? Inflação. E o que muita gente fala, e vamos pensar agora, você mesmo estava dizendo, lá atrás, o faixa 1, 3 salários, e hoje, o imóvel hoje econômico aí de interior, falando de São Paulo, ali da região que eu vejo que eu atuo, você vende ali na faixa de seus 230 a 270, 280 mil. Só que ele já não comporta mais, porque a renda não subiu à Isso altura. que eu ia E o que que comentar. acontece? Aí, aquele empreendimento que estava ali nos 400, 450, fala, olha para cá, fala assim, Melhora. aqui não tem, eu vou ali, eu dou um ajustezinho aqui, desço para cá É e isso pego o aí. recurso É isso aí. aqui. Aconteceu Essa- isso de uma forma maciça. É. Eu falei, iludi um pouco os empreendedores, né? Hum. Eu tive casos, assim, ele tinha um produto de 400 mil. Só que ele falou, não, vou fazer dentro do fundo de garantia, 350. Eu falei, mas a renda não vai bater. Bate. Então fica um produto inadequado por causa de uma regra também, talvez, que necessite de ajuste, né? Isso aí eu acho que não foi bom pro segmento Eu mesmo. acho que tem a ver também, né, com a partir do momento que a gente teve ali 20 até 22, esse problema do indexador, né, o INCC, né, a curva ABC da obra foi lá, deu aquela galopada e tudo mais. Aí todo mundo que fazia o imóvel, falou, poxa, eu não aguento mais. Eu fui em junho do ano passado, eu estava em Campinas no evento da Abrainc, Ah, e tem um que regional. um mês antes de subir o teto. E uma das pautas da apresentação era que o seguinte, olha, o mercado já não suporta mais, porque o preço dos imóveis frente à cota, ou seja, ó, o preço está ali 250, 260 e a cota 260. Se não subir, a gente não vai conseguir fazer mais. A tônica e a dinâmica era essa. Só que, assim, o mercado não se comporta com essa responsabilidade, digamos assim. Por quê? Ah, subiu para 350, então do lado os imóveis de que era 250, o que justifica ele no mês seguinte passar para... Você inflacionou o mercado, né? Então, assim, isso que você está defendendo, né, literalmente, dessa questão de colocar tudo no mesmo patamar, é uma forma que a gente tem de blindar para que esse recurso seja, né? Assim, eu acho que você tem que olhar o mercado, e eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem em qualquer dos mercados, mas no mercado imobiliário talvez mais ainda, no médio prazo. E você já tem um ciclo longo. Então, o médio prazo nesse mercado de ciclo longo talvez tenha que ser mais longo pouco do que os outros. Ah, e a Isadora vai... Eu vou trazer uma situação, sim, bem mais longa. Eu vou trazer aqui um cenário que é interessante. A gente tem produtos ali na região da macro de Campinas e um ano atrás, eu lancei produto lá com preço de partida de 210 a 215. Um ano atrás. E eu lancei agora outro produto com a mesma tipologia em torno de 50 a 60 mil reais a mais do que eu lancei um ano atrás. Ou seja, em torno de 20%, 25%. Quem é que teve... Qual é o poder de aquisição do comprador de um ano atrás na mesma cidade que aumentou em 25%, 30%? Não importa. O que você vai ter? Qual é o problema que você vai ter? Você vai ter o problema de liquidez. Se você tem um problema de liquidez, aí você aumenta o quê? O pró-soluto. Se aumenta o problema de pró-soluto, você vai pegar toda a sua lucratividade e vai falar assim, poxa, antes eu fazia em 48, 64, 60 não dá mais, 72, 84. Eu tô vendo gente lá na região macro de Campinas fazendo em 100 vezes. Nossa. Eu falei, meu... Assim, eu tenho essa questão que você está mencionando aí do pró-soluto em 100 vezes, ou número parecido com isso, ele é mais grave porque às vezes eu converso com alguém que está exatamente fazendo esse alongamento do pró-soluto e pergunto assim, como é que você define para quem você vai dar esse crédito para esse prazo? Qual é a sua regra? Você tem um parâmetro? Basicamente, o que ele faz é uma coisa que o agente financeiro exige que ele faz para o financiamento dele, que é fazer uma pesquisa cadastral. Tem restrição, não tem restrição. O restante, a conta é uma conta de chegada, né? Meio assim, bom, dado que eu preciso de arranjar... Tem 10 mil que o banco não vai financiar, tem 20 mil que o banco não vai financiar e que o subsídio não vai alcançar, se é econômico. Como é que eu faço com isso? Bom,
cabe no bolso dele, ele só consegue pagar mais 300. Então, quanto que esse... você vai gastar 5 anos, então eu vou dar para ele 5 anos. Assim... Não tem parâmetro, não tem tem parâmetro. dados e evidências, Eu tenho visto né? hoje no mercado, que é mais uma outra oportunidade, eu já vi mais de uma, né, solução dessa, em que alguém está chegando lá na incorporadora e falando, cara, eu tenho um sistema aqui que te ajuda a avaliar se você vai ou não dar Prosoluto e quanto Prosoluto que você poderia dar. Por quê? Porque não é uma estratégia de venda exclusiva mais, é uma estratégia de venda e uma estratégia de crédito. Sim. Isso que você tem no seu negócio. Mudou a concepção, não é só para você trazer o cliente. E aí tem um detalhe que é muito preocupante, né? Porque olha só, quanto mais você alonga, você expõe, porque as consultoras costumam cobrar 1% mais de GPM, embora a GPM seja mais equilibrado, mas é 1%. Então ele sai ali de um INCC até a Chaves no seu 0,3 a 0,5, dependendo da época, para 1, alguma coisa. Triplica a parcela de correção. Só que daí ele já vai estar morando no imóvel, ele já vai estar pagando o condomínio, ele vai estar pagando a prestação do banco. Não tem mais o vínculo da entrega de chave, não tem mais né? nada. Uma relação fica fragilizada. Você olha a inadimplência, você tem uma inadimplência pré e uma inadimplência pós-chave, que é totalmente diferente. Ela costuma ser 3 vezes, 3 vezes maior do que durante obra. E lógico que isso, o empresário, quando ele está bem estruturado, quando ele tem um modelo de governança mais adequado, e hoje muitos já têm, Sim. especialmente os maiores, isso virou preço. Sim. Mas virou preço. Cara, assim, não é que ele está jogando a margem para dele, quem está estruturado, para 5 anos, 6 anos. Aquele ali é um plus, como diz, um plus a mais. Quer dizer, por quê? Porque na prática ele já está ali dentro daquele preço, ele sabe, cara, eu vou ter que dar esse Prosoluto aqui, mas ele desenha a engenharia, a organização, a estrutura de preço dele, de tal forma que aquele que vai ultrapassar, se vier, é ótimo, mas se tiver uma inadimplência, o cara já pagou no preço que ele contratou, no financiamento. Então, na prática, ele acaba excluindo, porque eu trouxe para preço uma situação de perda, que eu já sei que eu vou ter, para que essa perda, de uma certa forma, seja pago por quem está comprando. Eu vejo viabilidades de incorporadoras e consultoras que já colocam na viabilidade de 0,8% a 1,2% do VGV, né, de fundo perdido. Ó, isso aqui é inadimplência que a gente não vai recuperar mesmo. Então, né? assim, se você profissionaliza isso e organiza isso, de repente você inclui mais gente, porque você não precisa ter esse percentual todo de VGV como perda. Eu costumo dizer que as consultoras, quando alguém me pergunta sobre Prosoluto, eu digo o seguinte: você decide aonde você quer ter mais ou menos risco. Eu falo, se você não quer ter muito Prosoluto, você vai ter que mexer no seu preço. Para você trazer esse cliente. Agora, se você não quer mexer no seu preço, porque é a dinâmica, é o mecanismo da liquidez, né? Agora, vamos lá. Tão legal esse papo. Agora, trazendo um pouco para os desafios aí, aproveitar que a Isadora também, porque quando a gente... Isadora, você acabou de sair da Caixa, o Urbano já está há 10 anos desbravando o mercado. Inspiração. Né? A inspiração sua aqui. E aí é o seguinte... quando a gente olha para os desafios do mercado, porque aqui a gente falou do desafio do funding para que a gente tenha longevidade, para que esse mercado se sustente, literalmente falando, né? Numa questão primária, né? Que a gente possa fomentar o incorporador para que ele tenha tranquilidade de fazer seu negócio e ali na frente o cliente consiga comprar, a gente consiga vender e a gente traga esse equilíbrio. Ok. Agora falando um pouco de mercado, né? A gente tem hoje... Você que saiu aí da Caixa, está aí iniciando o seu ciclo do outro lado agora, né? Do lado de cá aqui, né? Agora que é todo mundo de um lado só, né? Vamos dizer assim. Os desafios do mercado, fora daquela questão que a gente falou de funding, é a construção, é a preparação, é a governança. O que esse mercado precisa se preparar, porque se de um lado de cá tá todo mundo se olhando com essa questão governamental para dar sustentabilidade, para trazer medidas provisórias para, né, fazer com que esse negócio sustente, mas e agora? Agora você saiu dessa questão do funding, agora você está do outro lado, que é que o Urbano está trafegando aí falando com as empresas. Que desafio nós temos?
que eu tenho visto com uma pauta constante, até perguntar para o Urbano se nos conselhos que ele participa eu acho que é realmente essa questão de eficiência, né? É uma coisa que não se falava, não sei se tinha essa percepção, mas até 4, 5 anos atrás, acho que até pelas margens mais confortáveis, não gerava essa... E a gente tem um padrão de construção muito tradicional, seu mercado muito tradicional, não se falava muito em revisão de processos, gerenciamento de processos, busca pela eficiência. E eu acho que a pandemia, com os 40% de NCC, foi um grande divisor de água em todos esses sentidos, né? Então, começaram a surgir, não só dentro das empresas, iniciativas para melhorar gerenciamento de processos, todo mundo usando Lean, né? Tecnologia BIM mais para frente, mas eu acho que também essa questão de governança, cultura organizacional, eu acho que as empresas elas devem, né, ficar mais focadas nessa questão de se organizar mesmo, ter uma estratégia. Eu acho que principalmente as pequenas e médias, elas atuam, até por estarem aí iniciando, meio que por reação, né? Às vezes vê uma coisa que tá dando certo, a gente tava falando da questão do funding, né? Às vezes, tá todo mundo fazendo SBPE, vou prospectar um terreno SBPE. Mas até você conseguir terminar esse ciclo, ainda vai estar essa alta, né? É o tipo comprar na alta. Então, eu acho que essa questão de planejamento estratégico, mas muito foco em eficiência de processos, e eu acho que em ter uma pesquisa e um estudo mais assertivo, a gente até comentou no nosso último podcast, né? A viabilidade do produto não ser só para dentro, mas sim para fora. Entender mercado, pesquisa. Eu sou fã de pesquisa qualitativa, então realmente assim, que você começa a gastar um pouco mais no estudo do projeto para que você consiga ter, dentro das possibilidades do que é previsível, uma garantia de uma fluidez melhor, de uma liquidez melhor. Eu, agora que saí, estou focadíssimo na inovação. Então, ontem eu estava como startup falando dessa questão de análise preditiva para as pró-solutos. Então, Show mudei de bola. completamente de lado. Você sabia que existem 1.500 startups? Você viu lá, né? A gente estava Você no viu? mesmo evento de inovação. Você viu lá? 1.500 startups Cuidando de alguma coisa focadas no né? processo de construção e incorporação. E ele falou que em 2018 eram 500. Então, olha Isso, a elevação. 500. E o que eu tô achando bacana, eu acho que essas Construtec PropTechs tem muita tese, né? Nem todas vão conseguir fluir, natural do mercado, mas eu acho que elas estão conseguindo, por terem mais dinamismo, olhar essas deficiências, por exemplo, um pró-soluto, gerenciamento de processo. Entregar um serviço de melhor eficiência. E conseguir usar né? essas ferramentas. Então, acho que também é um vetor que vai causar alguma inovação aí na linha do tempo, uma profissionalização, e tô vindo isso de uma forma muito crescente. Assim, nesse mesmo contexto, né, complementando ainda o que a Isa está falando, assim, eu acho que tem um espaço para você olhar de uma maneira um pouco mais sistêmica o processo de inovação, porque uma coisa é você inovar no seu projeto, na sua tecnologia construtiva e tal, e outra coisa é você olhar além do seu canteiro, vamos dizer, da sua própria obra, o setor como um todo. Na indústria que produz os insumos, de que maneira que eu posso conectar esse negócio para que o produto já venha mais adaptado àquilo que efetivamente eu preciso para a obra? Porque às vezes você já vem com a fiação, que tipo, não, eu vou ter que comprar tudo, chega lá, corta. Quanto é que você desperdiça nesse processo? Você tem alguns padrões que muitas empresas já trabalham de uma determinada forma recorrente. Cara, se eu conseguisse já receber determinados insumos, determinados materiais já naquele processo, cara, eu já tinha alguma coisa que avançava do ponto de vista de produtividade, eficiência. Né? Já tem empresas que hoje elas têm, eu conheço, uma área de preparação para levar para o canteiro pronto, para evitar que isso seja, vamos dizer, o material seja trabalhado lá no canteiro de obra. Eu já levo pronto, basicamente, como se eu estivesse chegando lá só para fazer a montagem daquilo, porque eu já sei o que é que eu vou produzir, porque ele percebeu que isso é um ganho de produtividade, menos desperdício e tal. Mas eu acho que o desafio é como é que você amplia esse negócio. A indústria de cerâmica, pessoal na área de material na área elétrica, por exemplo, tem um conjunto de coisas que eu acho que hidráulico, que você poderia, vamos dizer, sentar e, cara, como é que a gente ajusta isso para ir além do que a gente já tem hoje? Porque já tem algumas iniciativas, mas acho que tem muito espaço para andar nesse sentido. Talvez aí tenha a necessidade de começarmos a olhar como que vai ser a construção e esse mercado. Ele não vai ser daqui a 5, 10 anos como ele é hoje. Isso. E se ele não fizer esse exercício agora e com todas essas disrupturas que estão vindo, e esse aumento, a gente está falando aqui de 2 décadas de atuação de mercado imobiliário em que tudo evoluiu.
o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, nós estamos falando de inteligência artificial empregada na construção civil, na incorporação. Eu acho que cabe aqui uma reflexão muito forte, tanto da construtora quanto da incorporadora. A construtora olhar essa cadeia produtiva e ver como melhorar essa eficiência, e a incorporadora enquanto negócio, porque como você disse, né? Ali atrás chegou essa área, faz um projeto, e o lucro, por conta de que nem eu falei, né? A gente começa o VGV com tanto, ele sobe 20% em um ano, então o erro ficava escondido. Ele ficava enrustido. Era absorvido, né? Ele era absorvido. Uma fluidez maior. Ao invés de ter 25, eu tive 22% de lucro num VGV de 100 milhões, tá ótimo. Agora hoje, tenta chegar nos 15. Tenta chegar. Então, a eficiência, obrigatoriamente, eu acho que existe, de fato mesmo, aí essa janela de oportunidade para a gente olhar e ressignificar o mercado, como você disse muito bem, Isadora, a questão da pesquisa, a questão do comportamento, mas aí trago aqui novamente uma pergunta que é a seguinte, né? Quando você diz, né, quando a gente fala de melhorar essa eficiência, né, olhar tanto do caráter da construção quanto da incorporação, também tem, e é uma defesa muito forte sua, que é o sentido, né? O sentido para que a gente está fazendo aquilo, né? Ou seja, o quanto que você entende. Eu sei que a gente conversou isso lá no outro podcast, mas é um assunto que ele nunca pode sair de pauta, né? Ou seja, o quanto que a gente vai, de fato, construir uma moradia que, de fato, atenda. Porque há 20 anos atrás, a gente construiu a moradia para atender o resultado da última linha. E agora isso não está dando mais certo. Não está dando. Acho que o Urbano não sabe, mas eu tenho uma palestra e uma newsletter que chama Os Sentidos do Habitar. É a minha parte romântica, que eu sou muito apaixonada pelo segmento. E aí eu defendo muito que a moradia tem diversos significados para cada morador, né? Então ela é um direito, começou assim, né? Por isso que a Minha Casa Minha Vida existe, mas também é renda, é identidade, né? Uma identidade cultural e é o patrimônio, normalmente é a maior decisão patrimonial de uma família, né? E eu falo que isso precisa ser resgatado, porque hoje existe muito essa questão de conexão de valores para venda, né? Então você troca a reputação com o seu cliente quer se conectar com valores. Então, quem não pensava nisso e desenvolvia o produto só pelo produto, porque tudo vendia, eu acho que mesmo no econômico, pequenos cuidados vão fazer a diferença. E principalmente na abordagem do corretor, o corretor entender, né? Cada cliente vai ter um valor para aquilo. Então, eu sou uma defensora aí, de uma forma romântica, mas idealista e defensora, de que tem que se resgatar esse sentido realmente da moradia, que talvez ele tenha se perdido aí nesse fluxo do processo. É verdade isso, assim. E lá em 2009, hoje o pessoal tem um negócio lá que a Caixa roda, que chama de olho na qualidade. Tem umas pessoas que, quem está no setor sabe do que se trata. Sim. O de olho na qualidade, a gente criou isso lá atrás, foi lá na minha época, a gente criou isso lá. Por que botamos isso para rodar? Porque naquela época, essa preocupação de quem estava vendendo com quem estava comprando era zero. Assim, o cliente, o comprador era baixo. Então a maioria das empresas nem saque tinha. E aí você tentava resolver, o cara ia lá que tinha um vício construtivo que era de responsabilidade da empresa resolver, o cara se lixava com aquilo. Eu vou vender esse produto para esse cara, eu nunca mais vou vender para ele. Ele passava na cabeça, sei que não se ocupava da solução. O que a gente tem que fazer? A gente criou isso lá na Caixa, meu setor falou, olha, nós vamos criar um saque nacional aqui. O cara vai ligar para mim, já que não liga para você, eu vou ligar para você para dizer para você que você tem que conversar com ele para resolver o problema. E a gente, no primeiro momento, foi bem incisivo. Se você não resolver, eu tiro você de operar comigo. Eu era Caixa. Não operar com a Caixa no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, era praticamente não sair do mercado. No primeiro momento teve resistência, mas depois todo mundo entendeu, acho que foi uma evolução, e eu acho que nessa linha que a gente está trazendo, isso é fundamental. Por quê? Porque hoje muita gente criou o seu próprio saque e nem quer que o negócio transborda para Minha Casa Minha Vida, o de olho na qualidade, para que a Caixa nem fique sabendo que o cliente está reclamando, mas o efeito que a gente queria era esse mesmo, que ele se ocupasse do cliente e fala, eu tenho responsabilidade com esse cara além da casa que eu estou entregando, eu tenho que cuidar de coisas aqui. Então eu acho que a gente andou um pouco nisso, mas é fundamental estar na pauta. É fundamental, e é o seguinte, né? O mercado, ele é soberano. O consumidor, o cliente, ele precisa, ele de fato, ele é esse protagonista do mercado, né? E assim, isso que você está falando tem muito a ver com eu diria que ajudou, na minha visão, a melhorar os empreendimentos. Também.
Sim. Porque eu acho que é o seguinte, é a norma restritiva, é o cliente exigindo mais, são as redes sociais, são os órgãos de defesa de proteção do consumidor. Isso aí. Porque o que eu chamo a atenção é isso. Será que você precisa ter essa norma restritiva, o cliente reclamando, para pensar diferente? É isso aí. Então, acho que isso que você traz tem uma contribuição muito grande, porque faz o seguinte, para trazer essa inflexão, essa reflexão, para dizer, eu estou fazendo o correto? Porque eu acho que se tiver... vou te dar um exemplo prático. Esses dias eu peguei uma ficha técnica de um empreendimento, e o cara do marketing me chamou e tal, a gente estava olhando lá, e em um dado momento tinha um item que estava errado. E quando a gente foi falar com a pessoa responsável, a pessoa, ela não quis admitir o erro e falou, não, mas isso aqui é uma questão de interpretação. Então, se a gente não mudar esse mindset, a gente não fazer essa reflexão, não se trata de provocar e dizer que você tem que fazer diferente. Se trata de entender a percepção do cliente. É isso aí. Lá. Acho que é bem isso. Da mesma forma, esses dias eu tive uma reunião, e aí o pessoal veio, sentou... Sabe aquela reunião que não está programada e que alguém entra na sua sala, assim... Aí eu falei, tá. Aí eu fiz 3 perguntas. Primeiro, esse tema, ele tem percepção do cliente lá na ponta? 2, essa ideia, esse problema, ele tem alguma percepção de eficiência produtiva? Ou seja, vamos melhorar isso, 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 porque vai melhorar o dia a dia das pessoas? Esse processo que é feito em 10 vai ser feito em 5 minutos? Ou terceiro, nós estamos mudando isso porque tem uma percepção de valor do negócio. Ou seja, isso aqui vai melhorar a rentabilidade do negócio. Se não tiver nenhuma dessas 3 coisas, bora tomar um café. É por aí. Por quê? Porque senão você vai discutir ego, você vai discutir pessoalidade, você vai discutir tudo. Menos percepção do cliente, menos eficiência produtiva e menos eficiência de negócio. Tá relacionado ao core? Não, não tá. Tá relacionado a melhorar o dia a dia das pessoas que estão trabalhando nesse processo? Não. O cliente percebe? Não. O que a gente tá fazendo aqui? Então, acho que tem muito a ver com isso. E, bom, tá chegando aqui ao fim, passa muito rápido essa conversa aqui. Eu quero agradecer vocês, né, literalmente, Isadora, por sair lá de Campinas e vir aqui participar na mesa conosco hoje. Trazer mais um pouco da sua percepção. E você, Urbano, obrigado de verdade aí pela aula, né? Eu diria que é uma aula, né? A gente, quando ele começou a falar dos comparativos do FGTS, sabe? Faltou meu caderno aqui, porque eu gosto de anotar, escrever, mas eu acho que o mercado imobiliário precisa disso. Parabéns pela sua jornada, assim como parabéns, Isadora, pela sua jornada. Espero que você continue ajudando consultoras incorporadoras e o mercado. Por favor, não pare de postar no LinkedIn. Por favor. Por favor, coloque lá, porque quando eu vejo lá, assim, pautas do mercado imobiliário, eu leio porque eu acho que isso agrega muito valor, muito conhecimento. E eu acho que é isso que o mercado precisa. O mercado imobiliário, não só o imobiliário, mas como um todo, mas a gente estuda, né? Eu falo sempre assim, a gente tem que estudar de forma sistemática e metódica, né? Então, ou seja, eu falo assim para as pessoas, não estudem apenas em eventos, summits, palestras. Isso não é estudar, isso é interagir conhecimento, né? Então, vai estudar academicamente, vai aprender mais por uma metodologia para você ter conhecimento, mas sempre ouça pessoas que têm esses caminhos, né? E vocês, pela experiência de vocês, tem muito esse caminho, assim, eu sou muito grato. Obrigado mesmo. Beleza, eu agradeço, porque assim, na prática eu sou um defensor disso, da gente levar a informação, porque eu acho que a informação é fundamental para que as decisões e tudo aquilo que envolve esse mercado, tanto do ponto de vista de quem compra, de quem produz, para um patamar, para um nível melhor e mais interessante para todo mundo, né? A gente falou aqui de quem constrói, a gente terminou falando daquela parte mais importante que é o cliente, que é quem compra, né? E que bom que a gente está trazendo essas informações e levando essas informações, melhor dizendo,
e que a gente possa, que você possa, que a Isa possa continuar levando essa informação para o mercado. Eu vou tentar também contribuir, mas já tenho lido dela, já tenho visto os podcasts que você já publicou com outras pessoas, tenho assistido, ontem mesmo vi no final da noite, e é bom que o mercado tenha essas fontes de informações. Sempre Obrigado bom, né? pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Sobre o Urbano, eu tenho uma regra. Eu gosto muito de postar no LinkedIn, mas eu tenho uma regra. Eu não posto sobre funding. Todo mundo que pergunta pra mim, eu falei, segue o Urbano, conversa com o Urbano. Então, essa é a minha única regra. Eu só tenho uma restrição, porque realmente eu nunca teria capacidade de olhar o balanço do FGTS, fazer todas essas Análise. análises. Então, eu tenho só essa regra. Agradecer demais a oportunidade. Vim pra cá e viria. Falei pra conhecer o Urbano pessoalmente. Agradecer, Magna, a oportunidade. Muito bacana seu projeto. E tô muito feliz aqui. Eu acredito realmente muito em aprofundamento e em mentoria, e Urbano, você é um mentor sem saber, mas a sua existência, a sua carreira profissional, você, além de ser influente, você é relevante e mantém essa relevância há muitos, muitos anos, e eu acho que mais que isso, você tem uma reputação e uma integridade que, onde você for no mercado, é inegável, assim. E eu admiro muito isso e me inspira demais. Então, que bom que todo mundo vai poder aí um pouco aprender mais um pouco com você, assim como a gente pode aprender aqui pessoalmente, né, na sala VIP. Mas que todos aproveitem muito e sigam o Urbano no LinkedIn, porque realmente as pautas do imobiliário agregam demais. Obrigada. Valeu, obrigado. Bom, é isso. Agradeço a vocês. Inclusive, eu quero chamar a atenção de quem está assistindo a gente, né? Dia 5 de outubro a gente vai estar lá em São Paulo, no Secov, né? Na verdade, no Espaço Milênio, que é lá na sede do Secov. Inclusive, a gente vai ter o Petrucci, que é o economista-chefe do Secov, vai estar lá o Everton Oliveira, que é diretor comercial da Planiplano e CEO da Planivendas, né? Então, é uma referência também muito forte para nós, né? Do grupo. Professor Buzarello, que é Itacnisa, e o Carlos Júlio, que você que está aprendendo sobre conselho, não pode perder, porque eu fiz agora, né, na Starts, né, o curso de conselheiro, e é um outro também urbano, sabe? Assim, você gosta de ouvir. Quero mandar um abraço aí pro Carlos Júlio, que conduziu muito bem lá o curso lá que a gente fez por meses. E a gente vai estar lá discutindo muito essa questão de pauta de mercado, falando muito, né? Vai ser muito interessante falar disso. Vocês estão, obviamente, convidadíssimos. Claro. Você está pertinho lá, você pode ir lá e dar sua palestra para nós, Com hein? certeza, só chamar. Então tá chamado já. O Urbano já fiz o convite, né? Vamos ver, quem sabe eu consigo. Mas é isso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês que estiveram conosco aqui acompanhando esse episódio, embora um episódio mais longo, mas eu tenho certeza absoluta, né, que esse episódio enriqueceu demais conhecimento. E como eu disse aqui no final, dia 5 de outubro, nós temos lá o nosso Imobverse Connection, que vai ser no Espaço Milênio, lá no prédio onde fica estabelecido o Secov. A gente vai ter pessoas lá de alto gabarito, muito legal, um evento que a gente vai discutir das 8 da manhã até as 8 da noite, muita conexão, muito network, né? Muitos palestrantes. A gente tomou um cuidado, eu desde quando eu concebi e criei a Imobverse, ontem estava lá em São Paulo fazendo uma reunião com o pessoal e eu disse, o Imobverse ele tem alguns importantes pilares. O primeiro é conteúdo, né? O conteúdo é extremamente importante. Fazer com que as pessoas saiam de suas casas para ir num sábado, sentar para ouvir, tem que ouvir alguma coisa de qualidade, né? O segundo princípio muito importante é a experiência. A pessoa tem que ir para um lugar desse e ela só vai ter uma boa experiência se ela sentar numa boa cadeira, ter um ar, né, um ambiente climatizado, iluminado, um bom som, mas também um bom conteúdo. Porque não adianta você estar sentado numa cadeira maravilhosa e ouvir um conteúdo que não agrega valor algum. Então, isso são as primícias do Imobverse Connection que a gente vai fazer dia 5 de outubro e certamente eu espero vocês lá. Quem quiser saber mais, pode chamar no direct, continuar seguindo a gente nas redes sociais, e trazendo informação, que a gente sempre vai estar aqui trazendo programas para vocês e episódios de informações tão ricos quanto esse que foi aqui hoje. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.